Eu quero que você abra comigo no livro de João, capítulo 1. Livro de João, capítulo 1, versículo 35. Eu quero rapidamente falar sobre 3 verdades que esse texto Deus colocou no meu coração e me tocou muito. João 1,35 diz assim: no outro dia, quando João se achava, João Batista, com seus 2 discípulos, ele viu Jesus passando, e João olhou atentamente para ele e declarou: veja, aí está o Cordeiro de Deus. Então os 2 discípulos de João seguiram a Jesus. Jesus olhou em volta e viu os 2 discípulos atrás dele e perguntou: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, ou mestre, onde é que o Senhor mora? E Jesus disse: venha e veja. Então eles foram ao lugar onde ele estava morando e ficaram com ele das 4 horas da tarde, mais ou menos, até o anoitecer. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. André foi então procurar seu irmão Simão e lhe disse: nós encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Versículo 42. E o levou para conhecer Jesus. Jesus olhou fixamente para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Então, do 35 ao 42. Esse texto mexeu muito comigo, porque dentro do nosso tema, nunca foi sorte, existem 3 verdades maravilhosas aqui que eu quero que você guarde no seu coração. A primeira verdade está no versículo 41, quando André vai até o seu irmão e diz assim: Pedro, ou Simão, né? Era Simão, encontramos o Messias. Que declaração, né? Encontramos o Messias. Se eles encontraram, é porque eles estavam buscando. Se eles encontraram, é porque eles tinham sede no coração. Encontramos o Messias. Mas o que André não sabia, queridos, que não foi ele que encontrou Jesus, foi Jesus que o encontrou. Glória a Deus, amém? Ele achou que ele tinha encontrado. Mas João, capítulo 6, versículo 44 diz assim: porque ninguém pode vir a mim se Deus não tiver trazido. Fala para o teu irmão ao teu lado: você está aqui porque Deus te trouxe. Você está aqui porque Jesus te trouxe. É Jesus que me encontra, é Jesus que te encontra. Jesus foi até aqueles homens, Jesus veio até a mim. Eu nem pensava em converter, eu estava fugindo de crente, gente. Na minha rua, na que eu morava, muita gente estava indo para a igreja protestante, e eu não queria, eu fugia, mas chegou um dia que eu não tive mais como fugir. Por quê? Porque Jesus veio atrás de mim. Jesus não te escolhe porque você é bacana, porque você é bonito, porque você é isso, ou porque você é necessitado. Jesus te escolhe porque vê o teu coração. Jesus escolhe teus amigos porque vê o coração dele. Jesus te chamou para ser um 12 do seu líder, porque ele viu o seu coração, ele viu o que ninguém vê. Quero ouvir um amém mais forte. Nós temos a tendência de acreditar no acaso. Foi por acaso que eu fui naquela reunião da Mocidade para Cristo e Deus me encontrou. Foi por acaso que eu fui naquela célula. O cara insistiu tanto, aquela menina bonitinha insistiu tanto, eu acabei indo. Não,
Não existe acaso para Deus, existe providência de Deus, existe a mão de Deus na sua vida. Quando Deus chama Davi, o profeta não viu Davi, o profeta viu seus irmãos bonitos, altos, fortes, que servia Saul no exército, mas Deus disse para ele: não é esse, porque Deus não vê como o homem vê, Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. E nesse texto, a Bíblia mostra que Deus viu o coração de Simão, depois chamado Pedro. Ele era estabalhado, ele era bruto, era um pescador, não sabia ler, não sabia escrever. O que Pedro sabia fazer era pescar. Mas ele não precisava ser mais do que isso, porque ele tinha um coração, ele tinha uma busca. E quando você tem uma busca, Deus vai ao teu encontro. Quando você tem uma busca, o Espírito Santo te guia. Quando você tem uma busca, às vezes você está orando por aquele amigo seu, e você olha e fala: nossa, é impossível. Mas o Espírito Santo continua trazendo na sua mente, no seu coração, aquele colega seu da faculdade, da escola, do trabalho. Você fala: mas esse é impossível. Queridos, quantos sabem que Deus é especialista em coisas impossíveis? Não, dá um amém mais forte. Deus é especialista em projetos impossíveis. Vocês entenderam? Deus é especialista em projetos impossíveis. Por isso que eu estou aqui. Por isso que o bispo Lucas está aqui, bispo Priscila, bispo Rodovalho. Por isso que você está aqui. Se nós fôssemos perfeitos, se nós fôssemos irrepreensíveis, não. Deus te chamou. Eu não sei você, mas quando eu entreguei minha vida para Jesus e Deus começou a mudar a minha vida, eu sempre fazia uma pergunta para Deus: por que eu, Jesus? Por que o Senhor me escolheu? Eu era de uma turma de amigos, cerca de 30 amigos no nosso bairro. E o Senhor só escolheu a mim. Por quê? E eu ficava com esse questionamento. E durante muitos anos esse questionamento me acompanhou. Por que eu, Senhor? Até que um dia o Espírito Santo me falou: não é porque você quis, é porque eu vi em você o que eu precisava para tornar você quem eu tornei. Deus está olhando para você agora, e Ele vê em você o que ninguém vê. Ele olhou para Pedro e viu em Pedro o que ninguém viu. E as pessoas ficavam encabuladas, meus amigos: como é que a Lúcia perdeu o interesse por tudo? Ela não quer, chamamos para ir em festa, ela não vai, ela não quer ir em boate mais, ela não quer fazer nada. A única coisa que ela quer fazer é para essa reunião de crente. E eles me perguntavam o que aconteceu, eu não sabia explicar, porque o que aconteceu dentro de mim era muito maior do que o meu entendimento natural. Quantos entendem o que eu estou falando? Simplesmente eu não queria mais aquilo. E eu me lembro, queridos, aos 17 anos, em um tipo revisão de vidas que eu fui, eu me ajoelhar diante de uma lagoa, sozinha, no entardecer de um dia, e falar para Deus: Senhor, a partir de hoje, eu sou tua. A partir de hoje, Senhor, eu não quero namorado, eu não quero perder tempo namorando, eu quero só uma coisa: que o Senhor traga para mim o meu marido. Eu não sabia que ia ser tão rápido. Eu não quero ficar perdendo tempo. Quantos aqui não quer ficar perdendo tempo?
namora um, namora outro, sofre, né? Oh, Jesus, que sofrimento isso, o coração dói. Não, Deus, eu quero que o Senhor traz para mim na hora certa o meu escolhido, a minha escolhida. Quantos são solteiros aqui? Levante a mão. Pois é, Ele vai fazer isso se você desejar. Faz um pacto com Deus. Senhor, eu não quero ficar pulando de galho em galho, eu quero esperar a minha prometida. Amém, jovens? Ah, mas como é que eu fico sem namorada? Fica muito bem. Ninguém morre porque ficou sem namorado, não. Quando você fizer essa decisão, vai chover de rapaz interessado em você. Sempre é assim, né? Comigo foi assim. Aí eu falava, sai Satanás, né? Aqueles rapazes da Mocidade para Cristo, os bonitão, todo malhadão, começaram a vir atrás de mim. Tá, eu estou gostando de você. Eu falei, engraçado, ninguém falava isso para mim 2 anos atrás, né? Nós já falamos sobre isso. É assim que as coisas acontecem. Você decide. Por quê? Porque quando Deus te encontra, você abre seu coração e tudo começa a mudar na sua vida. Eu quero ouvir um amém. A segunda coisa, a segunda verdade desse texto é que Jesus aproxima de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus olhou fixamente para Pedro, né, Simão, e disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Interessante, queridos, porque Jesus não disse a Simão: você será Daniel, você será Elias, você será José. Não. Deus falou para ele: você será Pedro. Você será Pedro. O que isso nos ensina? Você vai ser tudo que Deus planejou para que você seja. Quero ouvir um amém mais forte. E hoje eu quero te dizer, jovem do Brasil, norte, sul, leste, oeste, né? Todo o Brasil aqui com a gente. Olha aqui, Deus não chamou para você ser aquele youtuber famoso. Deus não te chamou para ser aquele pregador famoso que está na internet, ou para ser aquele cantor famoso. Deus chamou você para ser você. Isso basta para Ele. Quero ouvir um amém. E Deus fala para ele, Deus pega como eu disse, um pescador comum, mais um, ali naquela região, gente, de Tiberíades, centenas de pescadores, mas Jesus vai até Pedro e diz: eu te farei pescador de homens. E hoje eu quero te dizer, você não é o que a sua família diz que você é. Você não é o que as pessoas do mundo dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Quero ouvir um amém. Talvez, pode dar um salve de palmas. Eu a vida toda fui muito comparada, principalmente com a minha irmã mais velha, né? E minha mãe dizia: por que você não é igual a Ana? Por que você não é igual a Ana? Por que você não é igual a Ana? E ficava ouvindo aquilo, né? O dia que eu conheci Jesus, eu entendi. Mãe, falei desse jeito para ela: eu não sou a Ana, eu sou a Lúcia. E Jesus me aceita assim. Se a senhora não me aceita, desculpa, mas eu sou o que Deus quer que eu seja. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filha de Deus. Eu sou escolhida para fazer uma grande obra de Deus. Quero ouvir um amém. Talvez você conviveu numa família em que seus irmãos, os outros, eram mais bonitos, eram mais capazes, eram melhores filhos, não? Mas hoje eu estou aqui para dizer para você: para Jesus você é único.
Jesus tem uma vida de esperança, Deus tem uma vida, tem um futuro para você. Quantos dizem amém? Então pare de tentar ser igual aos outros. Pare de tentar imitar. Não, queremos ser como Jesus. Não, eu quero ser como o meu líder. Ótimo, é uma ótima referência. Mas você nunca vai ser igualzinho a ele. Quantos estão entendendo? Porque você tem a sua personalidade. Você tem sua identidade que Deus te deu. Você é único para Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, sem tirar a máscara. Você é único para Deus. Eu sou única, glória a Deus. A terceira verdade, para a gente terminar, o reconhecimento de Pedro sobre Jesus, está em João 6, versículo 66, olha isso aqui comigo. Neste ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Jesus estava sendo perseguido, Jesus estava sendo mal falado, Jesus estava sendo criticado, e muitos do que o seguiam o abandonaram. Aí no versículo 67, Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Aí o verso 68, Simão Pedro respondeu: mestre, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras que dão vida eterna? Dá uma salva de palmas para esse texto. Que revelação que Pedro tinha. Um homem analfabeto, um homem sem nenhum refinamento, mas não precisa. O Espírito Santo falou, revelou isso para Pedro. E eu quero te perguntar agora: quantas pessoas que você conhece que já abandonaram Jesus? Alguém conhece alguém aqui? Levante sua mão. Nossa, eu tenho que levantar os pés, as mãos, né? Dezenas, centenas, imagina. Quantas pessoas eu já falei de Jesus? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Você levou para a cela e abandonaram. E por que essas pessoas abandonam? Primeiro, porque eles não têm a convicção que Pedro tinha. Pedro tinha a convicção de quem era Jesus, tanto que depois ele faz essa revelação, ele declara isso: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas muitas pessoas também mostram que tiveram uma experiência com Jesus, mas queridos, o que mais leva o jovem a afastar de Jesus, primeira coisa, amor às coisas do mundo. Eu quero aproveitar a vida. Quem já ouviu isso? Sou muito novo para ser crente. Sou muito novo, né, para viver essa vida bitolada. Às vezes é uma profissão. Não, minha profissão não é que eu tenho. Agora eu não tenho mais tempo para ser líder, para ir para a igreja, para participar da célula. Quando ele não era nada, ele vivia fazendo campanha, não era assim? Aí Deus abre as portas para ele, ele passa num concurso, aí ele não tem mais tempo para Deus. Misericórdia. O que pode afastar o jovem de Deus? Um namorado ou uma namorada. Fala, está amarrado. Pode, muito comum, eu já vi isso. Um vício. Quantos sabem que Jesus é maior do que qualquer vício que a pessoa tenha? Na minha vida com Deus, eu já vi centenas de jovens se libertarem da maconha, da cocaína, sem precisar ir para a casa de recuperação. Só com o discipulado pessoal. Eu vi isso acontecer. Por quê? Porque ele tinha uma decisão. Outra coisa que faz as pessoas abandonar a igreja, abandonar Jesus: decepção com líderes. Estão olhando mais para homens do que para Deus. Nunca faça isso. O seu alvo é Cristo. Quero ouvir um amém.
às vezes um acontecimento trágico, às vezes a influência da internet. Quantos sabem que a internet é uma bênção? Só isso? Os outros não? Quantos sabem que a internet é uma bênção? Pode levantar. É uma bênção, se bem usada. Quero ouvir um amém. Internet é uma bênção se você sabe usar. Eu estou lendo um livro, e esse livro é um livro explosivo. Nem todo mundo tem estrutura para ler. Ele diz assim: 10 motivos para você abandonar as redes sociais. Eu vou fazer um resumo numa próxima oportunidade, talvez num treinamento de líderes, eu vou passar para vocês. Muito interessante o que ele fala. Presta atenção aqui. Eu não estou dizendo que todos que estão na internet tal são assim, não. Mas ele faz uma observação que eu gostei muito. Ele fala assim: observei que desde que a rede social decolou, os babacas estão tendo mais voz no mundo. Forte, né? Eu gostei disso. Os babacas, tem um monte de babaca dizendo um monte de besteira e um monte de gente seguindo. Tem um monte de babaca dizendo que igreja não precisa de igreja, você não precisa de líder. Babaca. É um grande babaca. E muitos cristãos estão indo atrás destes babaca. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Eles não vão ter voz na minha vida. Rede social, você pode ter, se ela não te controlar. Depois nós vamos falar sobre isso. E o que eu quero terminar mostrando para vocês é que, como o livro de João mostra, Jesus não força ninguém a segui-lo. Se você está aqui, é uma escolha. Quero ouvir o amém. Os que abandonaram a fé, eles não são fracos não, gente. Eles são desistentes. É diferente. Eles não abandonaram porque eles são fracos. Eles não tinham conhecimento bíblico. Não, eles abandonaram porque eles disseram não para Jesus. Para quem cobrir o sol com a peneira? Eles abriram mão daquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. E eu quero terminar dizendo para você, todo dia eu e você, até hoje, eu também, nós temos ofertas tentadoras. Não é na hora da oferta que você decide a sua resposta. Você decide sua resposta é agora. Num tempo como esse, em dias como esse, eu decido ir até o fim. Quero ouvir o amém? Eu decido ir até o fim. Mais forte. Eu decido ir até o fim. Não vai ser namorado, não vai ser namorada, não vai ser emprego, não vai ser dinheiro, não vai ser rede social, não vai ser decepção. Vou decepcionar, já me decepcionei muitas vezes, mas eu não vou ceder. Porque, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Todas as vezes, querido, que você for tentado, todas as vezes que o diabo te tentar, você vai falar essa frase para ele: eu não vou abandonar Jesus, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Repete comigo: só Jesus tem as palavras de vida eterna. Está fraco. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus.
Coloque-se em pé, eu quero fazer uma oração terminando. Não conversa. Feche seus olhos. Põe sua mão no seu coração agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. E o Espírito Santo está dizendo: eu te chamei. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi você. Eu escolhi você. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Para que você faça a minha vontade. Irei, Senhor. Para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Pai? Vai falando com Jesus agora. Eu sei que tem pessoas aqui, pessoas que estão me assistindo pela TV, pela videoconferência. Você tem recebido muitas tentações. Você tem recebido muitas propostas. O diabo tem tentado entrar na sua mente. O diabo tem tentado entrar no seu coração. Mas hoje você vai fazer uma decisão. Hoje você vai fazer uma decisão que vai ressoar por toda a eternidade. Não é a namorada, não é o namorado, não é a minha profissão. És tu, Senhor. Assim como Deus te escolheu, você está tendo a oportunidade agora de escolher Jesus. Não somente como seu Salvador, mas escolher Jesus para trilhar com Ele todos os dias da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que Tu possas tocar o coração de cada jovem que está aqui, Pai. Que nesta tarde seja uma tarde de reconsagração. Se você quiser se reconsagrar a Deus, se você quer dizer: para onde irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna, ajoelha no seu lugar agora. Ajoelha no seu lugar. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Só tenho você, Senhor. Fala com teu Deus. Vida eterna. Senhor, esse é o meu lugar. O Senhor me chamou e eu reitero a minha consagração a Ti, Senhor. Nada e ninguém é maior do que o Senhor na minha vida. Fala isso para Deus. Fala isso para Deus. Eu abro mão de tudo aquilo que possa estar me tirando da Tua presença, Senhor. Eu abro mão e eu me consagro, reconsagro a Ti.
Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Dá-nos teu poder, Senhor. Visita teu povo agora. E o Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está tocando sua vida. O Espírito Santo está tirando coisas do seu coração. O Espírito Santo está tirando o lixo do seu coração. O Espírito Santo está colocando coisas novas no seu coração. O Espírito Santo está colocando dons. O Espírito Santo está colocando coragem no seu coração. O Espírito Santo está tirando o orgulho do teu coração. Está colocando humildade. Eis-me aqui, Senhor. Eu não vou largar as redes, Senhor. Senhor, eu não vou abandonar meu chamado, Pai. O Senhor me chamou para ir e fazer discípulos, Pai. E eu declaro agora em nome de Jesus, assim como André trouxe Simão, assim como André trouxe Felipe, eu vou trazer meus amigos, Pai. Faz esse pacto com Deus agora. Eu vou levar meus amigos para a célula. Eu vou falar de Jesus. Eu vou falar, eu encontrei a vida eterna. Eu encontrei Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu encontrei resposta para os meus dilemas. Eu encontrei vida, eu encontrei paz, encontrei força. E eu te convido para viver essa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.